Ontem, um dia histórico para o mercado de criptomoedas, o ETF Spot do Bitcoin foi aprovado, mas foi o Ethereum que subiu um pouco mais de 10%. E aí, será que chegou o grande momento do Ethereum sair da frente? Calma aí, que logo após a vinheta a gente troca uma ideia sobre isso. Seja muito bem-vindo, oficialmente você está na Liga Cripto, o melhor canal de criptomoedas do Brasil. Sem mimimi, tá? Então já aproveita aí e deixa o like se você conhece o nosso trabalho, porque a gente sempre retribui aqui com coração de Fibonacci. E é claro, se você ainda não se inscreveu, não ativou o sininho, considere, porque aqui você tem informação importante sobre o mercado cripto. E, meu amigo, entraremos em tempos emocionantes à frente. Então é bom que você fique ligado e o melhor de tudo, isso não custa nada. A gente até tem alguns benefícios exclusivos adicionais e você pode conferir todos eles no nosso Linktree, é um link que fica aqui na descrição dos nossos vídeos. No meio do vídeo eu falo uma coisinha ou outra lá, mas vamos ao que interessa. Bom, família, antes da gente entrar no assunto do Ethereum, até porque Bitcoin e Ethereum têm uma relação, eu vou entrar no par de comparação desses dois ativos para a gente ver o que está mais forte, se a gente tem uma reversão de tendência, mas falando aqui de maneira bem breve, porque o Rodrigo ontem na live dele já passou aí do micro ao macro em relação ao Bitcoin, o que a gente espera em relação a curto prazo, mas também nos próximos anos, adentrando 2024, a gente tem o Bitcoin Halving acontecendo aí em abril, ou Halving, fique à vontade como você quiser chamar. Mas a grande verdade é que no dia de ontem, a gente não teve ali um sell the news, tá? Não foi ali uma pressão vendedora grande. E o que a gente vê se formando, tá? A gente vai ter o primeiro dia hoje de negociação de ETF, isso é importante ressaltar. Então, é um universo completamente novo. Eu até teria uma expectativa, acho que isso tem uma maior probabilidade de acontecer, da gente seguir o caminho da nossa valorização, pelo menos até os 49,50, que foi o que o Rodrigo comentou. Mas eu vejo a necessidade da gente fazer uma base de preço. Não que o mercado tenha que respeitar o que eu acredito que seja importante, mas se a gente for pensar dentro de uma subida ali sustentável, né, mais saudável em termos gráficos, seria interessante que a gente visse algum tipo de correção que a gente já não vê há algum tempo e principalmente para fazer essa base de preço, para retestar, né, pontos prévios de suporte ou até mesmo pontos que a gente teve resistência em outros momentos. Mas de maneira resumida, família, é isso. Eu também já comentei nos meus últimos vídeos em relação a Bitcoin. E se você quiser ter uma análise mais completa, dá uma conferida lá na live do Rodrigo. É bom lembrar que nas segundas-feiras a gente está fazendo um airdrop exclusivo para membros e pessoas que criaram a sua conta na Bybit com o nosso link da Liga Cripto, que fica lá no nosso Linktree, aquela página que eu comentei no início do vídeo. Então, se você tiver interesse de não só ter acesso a boas análises de fundamentos do que acontece no mundo e também entender com mais proximidade o que acontece nas linhas gráficas, eu recomendo que você participe das nossas lives aí do Rodrigão, que acontece segunda, quarta e sexta. E lembrando, segunda-feira tem airdrop, tá? Então vamos lá, vamos ao assunto do Ethereum. Por que eu tô falando em relação ao ETF do Bitcoin? Obviamente, né, é a novidade do momento, né? Apesar de que finalmente essa história acabou. Mas assim, se a gente for pensar diante da lógica, e tudo bem, nem sempre esse mercado de criptomoedas funciona dentro de uma lógica, né, de um padrão racional. Mas pensando racionalmente, e se você discordar racionalmente de mim, pode comentar aqui embaixo, a gente vai ter agora o primeiro dia de negociação, né, do ETF do Bitcoin. Em tese, em teoria, é um momento agora de alocação. As pessoas vão comprar, nem que sejam pequenas posições. Mas no fim, a gente tem ali a abertura de uma grande porta de entrada para o TradFi, né, para as finanças tradicionais, entrarem também no mundo do Bitcoin sem ser uma maneira meio degênio. E aí, por que eu tô falando isso? Porque em termos de capital entrando no mercado, quando a gente fala de capital no mercado, a gente pode falar também, analisar de uma outra forma, quando a gente fala da dominância do Bitcoin. Porque aqui, quem é responsável por 52% de toda a capitalização de mercado do mercado cripto é o Bitcoin nesse momento. E a minha expectativa, apesar de que durante muito tempo, pode ver que a gente foi buscando suporte na média de 9, aqui em agosto de 2023, a gente faz um toque na média de 21 e mantém o nosso crescimento. Então pode reparar que como aqui, quando a gente vem e toca na média de 21, a gente chega a fazer fundos descendentes, ou seja, a gente tem ali uma mini tendênciazinha de baixa, tá? Um pequeno período de reversão, mas na realidade, quando a gente olha a estrutura macro, a gente está tendo ainda uma tendência de alta. Então eu acho que isso pode acontecer. Caso isso se confirme, né, a gente está vendo aqui fundos descendentes e a gente está tendo também topos descendentes em relação ao fechamento aí dessas semanas. Nesse período aqui atrás, no caso, a gente teve aqui algo em torno de umas 10 semanas, né, do Bitcoin perdendo um pouco de dominância
E pode ser que isso se repita, tá? Mesmo com a aprovação do ETF. Apesar de não ser algo muito lógico, né? Visto que a gente tem essa grande porta de entrada, se entrar muito capital no Bitcoin, a tendência é que a sua dominância aumente em relação ao restante do mercado. Mas no fim, família, resumindo o que eu estou querendo dizer, apesar do curto prazo não ser muito claro, ou seja, a gente pode ter ali uma variação de dominância, na minha opinião, e eu posso estar errado, a tendência ainda para o médio prazo, pelo menos, é a continuidade da subida da dominância do Bitcoin. Mais uma vez, a gente só teve o ETF Spot do Bitcoin aprovado. Tudo bem, o Ethereum pode ser o próximo, né? Mas a gente não tem nada no radar no curto prazo que indique que a gente vai ter uma aprovação em alguns dias ou algumas semanas, né? Tudo indica que vai ser ainda um processo burocrático. Algumas pessoas apontam o Cardano como uma outra escolha para o próximo ETF. Eu, particularmente, tá, acho mais fácil o Ethereum ser o próximo ETF. Essa é uma opinião particular minha, não só pela questão de capitalização no mercado, por o Bitcoin ser o ouro e o Ethereum ser a prata, ou sei lá, a Litecoin, né, antigamente era prata, né? Mas você tem o Ethereum ali como o segundo grande player do mercado. Então, seguindo uma lógica natural, já seria o Ethereum. Mas a gente tem a questão também de que o Ethereum, né, no seu lançamento, tem questões ali duvidosas, mas são muito mais voltadas para a comunidade, né, para holders comuns, do que propriamente problemas envolvendo órgãos reguladores. Eu já comentei isso anteriormente em outros vídeos que eu falo ali dos problemas do Ethereum. Mas o Cardano, no caso, ele teve o seu ICO, que para quem não sabe, quem é novo aqui nesse mercado, um ICO é basicamente um IPO dentro do mercado cripto, só que por ser no mercado cripto, ele é muito mais simples, ou pelo menos era muito mais fácil, né, de você lançar um token, enfim, sem que a SEC abrisse os olhos. E o Cardano, na época, fez o seu ICO em Tóquio, tá, no Japão. Então, eu acredito que isso, em termos de regulamentação, vai ser um problema um momento ou outro, principalmente quando você pensar em qual será a próxima moeda a ter o seu ETF Spot, ou seja, ETF futuro, mas enfim, ter essa ligação com o TradFi, que no fim das contas é quase que uma regulamentação do mercado tradicional. E aí, família, como eu comentei no início do vídeo, o Bitcoin teve o seu ETF aprovado, mas ele vê ali uma pequena correção, né, algo, eu diria, uma lateralização, e o Ethereum pampa, a gente tem a Optimism pampando, a Arbitrum pampando, e aqui ele faz até uma brincadeira com Bitcoin Maxis, como se eles estivessem confusos nesse momento, do tipo, caraca, não era pro Bitcoin pampar? Mas assim, família, primeiro, como eu disse, né, a racionalidade não é sempre ali o primeiro pilar, né, responsável por pumps no mercado, mas o segundo ponto é que é tudo muito recente. O ETF Spot do Bitcoin foi aprovado ontem, a gente não teve nenhuma negociação ainda acontecendo, pode ser que ao longo da edição desse vídeo já comece, né, a ser negociado, mas assim, em menos de 24 horas a gente já quer tirar uma conclusão de que, opa, chora holders de Bitcoin. Tipo, eu acho que não é por aí, né? Eu particularmente sigo holdando Ethereum, eu não me desfiz das minhas posições de Ethereum, eu só digo há alguns meses aqui, até mais ou menos ali meados do início de 2023, que eu não tenho comprado Ethereum, né? Eu sigo holdando a minha posição, porque no fim das contas, tá? E aí agora é o momento que a gente entra aqui no par de comparação Ethereum Bitcoin, o que aconteceu desde o merge do Ethereum, ou seja, o que seria responsável pelo deflipping, que seria o Ethereum ultrapassando o market cap do Bitcoin em algum momento, né? A expectativa era essa. O que a gente viu dentro da realidade não foi muito o que a expectativa vendia, tá? Obviamente, é cedo, tá? Da mesma forma, né, que a gente não pode tomar conclusões ali em 24 horas. No mercado cripto, um ano, apesar de parecer muito tempo, a gente está falando de um mercado em constante construção. Então, sim, a gente ainda pode ver, e eu acredito que o Ethereum vai recobrar, sim, boa parte do mercado que ele perdeu por Bitcoin. Mas eu, particularmente, já falei até isso em outro vídeo, eu acho mais fácil, sei lá, a Solana ultrapassar o Ethereum do que o Ethereum ultrapassar o Bitcoin em algum momento da vida do mercado. Talvez eu não esteja vivo aqui nos próximos 50 anos, mas assim, falando aí pelo menos nos próximos 10 anos, eu não vejo isso no cenário. Posso estar enganado. O fato é que eu sei que você não está vendo esse vídeo aqui para entender o que vai acontecer nos próximos 50 anos. E aí, falando num curto prazo, coisas que não me trazem ainda essa sensação, principalmente quando a gente olha aqui no semanal, a gente está fazendo ainda fundos descendentes. O que a gente teve agora nessa última semana foi a gente retestar, né? A gente ainda não fechou a semana, mas a gente está desafiando aqui essa espécie de topo prévio, tá? O que é positivo, mas a gente não tem uma reversão de tendência só superando um topo prévio. A gente teria que formar aqui um fundo ascendente para entender que, pô, pode ser que a gente esteja vendo aqui o início de uma reversão de tendência. Eu não cravaria isso agora, só porque o Ethereum subiu 10% em 24 horas. Quer saber outra coisa? Sabe quem subiu quase 50% em menos de 24 horas?
é o Ethereum Classic. E aí eu te pergunto, pô, Ethereum Classic é melhor? Será que é uma melhor aposta que o Ethereum? Até eu que vejo problemas ali eventuais no Ethereum, pô, não diria que Ethereum Classic é uma melhor aposta. É óbvio que pode subir, que está subindo, como da mesma forma Dogecoin já subiu alguma vez, acredito que vai voltar a subir, como você tem a Shiba, como você teve a Pepe. E sim, eu acho o Ethereum Classic um lixo, mas assim, é só minha opinião, né? Não tenha nada aqui como um conselho financeiro. Então, no fim, esse discurso de que tipo, porque o Bitcoin teve o ETF aprovado, corrigiu um pouco e o Ethereum pampou 10%, então agora sai da frente. Cara, calma. Tipo, foi uma valorização de 10% depois de meses consecutivos perdendo valor para o Bitcoin, e pode ser que isso não tenha acabado, porque, mais uma vez, apesar de não parecer, o ETF que foi aprovado ontem foi do Bitcoin e não do Ethereum. Uma outra coisa bem bullish a favor do Bitcoin nesse momento, até por conta da aprovação do ETF, é o envolvimento, de repente, de grandes marcas, de grandes empresas. Eu trago aqui o Elon Musk em relação ao X, que, mais uma vez, diz aí que se diz aberto ao uso do Bitcoin, como, acredito eu, uma solução ali dentro de métodos de pagamento dentro do próprio Twitter ou do X, como você quiser chamar. No fim, mais uma vez, não estou vendendo minhas posições de Ethereum, eu só acredito que, de maneira geral, o macro cripto, tudo que está acontecendo em volta agora do mercado cripto, é bom para o mercado como um todo. Por isso que o Ethereum pampa 10%, Ethereum Classic 50%, a Arbitrum até pampou mais. A gente tem outros pumps acontecendo, eu vou falar de outras altcoins de mercados menores, em que eu, inclusive, acho que é uma melhor aposta, tá, para você fazer, caso você queira investir em altcoins. O Ethereum pode ser uma boa aposta, eu acho que é uma aposta num risco-retorno, né, mais conservador de maneira geral, não tão conservador quanto o Bitcoin, mas se eu puder simplificar, e mais uma vez eu estou simplificando, é óbvio que existem coisas aí no meio, perfis aí no meio, mas assim, se eu fosse conservador no mercado cripto, eu investiria basicamente em Bitcoin. Pode ter ali um 2% para você fazer uma loucura. Mas se você quer investir em altcoin, se você considera um cara que gosta do risco, que, meu irmão, quer abraçar o risco, eu considero que o mercado cripto hoje entrega oportunidades melhores para você realizar cascalho. Na minha opinião, você tem que tradear o ativo e não namorar o ativo. E muitas vezes eu vejo gente aí namorando Ethereum, namorando Cardano, e o que eu tenho a dizer é boa sorte para o relacionamento de vocês. Enquanto isso, eu vou curtindo a vida de solteiro no mercado cripto. E aí, família, falando de oportunidades aqui no mercado cripto, já estou aqui no Token Metrics, plataforma conhecida por vocês, bom, pelo menos pelos que me acompanham há mais tempo. E aí, família, eu teria que destacar, eu tenho que destacar aqui. Primeiro, Camelot Token pegou o nosso alvo, a gente chega a $2.000, 37 milhões de mercado. Eu entrei, se eu não me engano, a 22, 25 milhões, então já dá para realizar um cascalho. A Turbos Finance, falei, uma DEX na SUI. Mas você acredita que a SUI vai estar aqui nos próximos 10 anos? Será que a Turbos estará? Não sei. Mas o que eu sei é que o mercado é extremamente pequeno, numa blockchain que, independente da durabilidade ou longevidade do projeto, está no hype no momento, isso para mim já é o suficiente. A gente fala de finanças descentralizadas o tempo todo. E na época, quando eu trouxe aqui no vídeo há 5 dias atrás, tinha um mercado de 4 milhões. Então, para mim, não necessariamente, eu até fiz um vídeo recente falando dos 100x, né? Muito obrigado a todos que deram like, que bom que vocês curtiram. Era uma coisa, às vezes, meio boba, né? Mas eu acho que com os vícios do mercado, a gente acaba perdendo ali a simplicidade das coisas. Então, o enfoque foi realmente esse. E, no fim, isso aqui também está dentro, óbvio, de um tempo ali que eu estou dentro do mercado e observo isso. Mas é uma simplicidade, né? Você não tem uma análise ali muito rebuscada. Eu tenho um mercado extremamente pequeno, uma blockchain que está hypada, num nicho que está num hype também, que a gente, constante na realidade, né? Que é finanças descentralizadas, a gente está tendo o ETF Spot aprovado, então a gente tem a entrada do TradFi e ela é negociada na Bybit, que é a nossa parceira, então não é um FOMO aqui para a Bybit, mas sim você ter a visão de que, cara, tá numa grande corretora, tá numa grande plataforma, e melhor, a Turbos Finance, se eu não me engano, não tá em várias grandes exchanges, deve ter uma ou duas. Então, isso para mim é oportunidade dentro de uma narrativa, dentro de um cascalho de curto prazo. Não significa que eu vá rodar nos próximos meses Turbo Finance, né? Não sei nem quem inventou Turbo Finance, mas eu sei que já deu aí quase 100% de lucro e assim que der, certamente eu vou realizar aí meu cascalho. Falando de próximas oportunidades que eu estou atento,
eu queria destacar, pelo saudosismo ali da época, dos que nasceram nos anos 90, LimeWire. Sim, parece ser, né, uma mesma empresa, só que agora em blockchain. Para quem não lembra, LimeWire era uma plataforma que você baixava música, né, gratuita, né, de uma maneira, digamos assim, meio Jack Sparrow. Mas, no fim das contas, é um mercado hoje, aqui aponta como 27 milhões, e lá no Tokenmetrics já aponta 44 milhões. Não é extremamente pequeno, tá? Mas, mais uma vez, né, a gente tem que ver projeto por projeto. O projeto do LimeWire hoje, ele não tem mais só áudio, tá? Ele tem integração com inteligência artificial, que trabalha em 3 campos: imagens, vídeos e áudios. Mário, você já testou a plataforma? Você já fez uma pesquisa? Não, não fiz nenhuma pesquisa, uma grande pesquisa, mas é o início de uma pesquisa que eu vou fazer sem dúvida, e eu estou trazendo para vocês numa moeda que está extremamente bem avaliada no curto prazo de trader. E, mais uma vez, isso significa, via essa plataforma de inteligência artificial, que, por análise técnica e valuation, ela está forte. Ponto de atenção rápido, tá? Falando aqui. Total supply, 910 milhões de tokens e você só tem 50 milhões em circulação. A gente vai ver isso com constância, acredito eu, no mercado cripto, porque a gente está vendo vários projetos nascerem. Mas já tem alguns, né? Muitos já nascem ali com supply em circulação por completo, você tem queima, como é a própria, por exemplo, Huobi, tá? Que voltou a crescer, voltou a subir de preço agora novamente. E a gente tem aqui também muito bem avaliado um projeto que eu não conhecia, que é a DexCheck. E pelo nome, eu falei, vou dar uma olhada, subiu 15%, 8 milhões de market cap, 2 milhões de volume em 24 horas. E a DexCheck, tá? Quando a gente olha aqui, é bem interessante, você pode entrar. Nessa página inicial vai ser mais uma explicação, né, institucional, como se fosse uma apresentação. Só que quando a gente bota aqui Enter App, você consegue entender que você tem uma utilidade, várias utilidades, na verdade, dentro dessa plataforma. Não só poder verificar os projetos, seja por volume, e aqui você não tem só dados, né, que são mais comuns. Você tem uma relação, por exemplo, vou entrar aqui no Chainlink Token, tá? Pela Uniswap V3. Ele te dá várias informações do contrato, se é mintable, ou seja, se eles podem gerar mais tokens, né, criar mais tokens. Na parte aqui de gainers, tá? Você pode dar uma olhada em moedas, né, que são mais, digamos assim, degen. Olha aí, Beef Finance, já tinha comentado dela há muito tempo. Isso aí lá, acho que talvez em 2022, 2023. $440, subiu 151%. Então, assim, tem muita coisa pampando no mercado cripto hoje que, no fim, cara, altcoin é altcoin, entendeu? O Ethereum, hoje em dia, legal que subiu 10%, mas, né, o mercado, como eu estou dizendo, ele está cheio de oportunidades e aí, para mim, tá, particularmente, não são oportunidades que eu vou me prender a longo prazo. Mas, pô, se tu fizer 95% num dia, tá gostoso demais, tá? Continuando aqui, você tem um Wallet Analyzer que você pode botar o endereço de carteiras de 13 chains possíveis, com mais de 30 DEXs integradas. Então, assim, tem um whale tracker, que é para você ir atrás ali de grandes baleias, de grandes posições, o que eles estão fazendo. Então, assim, é uma plataforma nova, né? Pelo menos eu não conhecia anteriormente, mas pelo market cap delas e até pelo que ela vem entregando ali em termos de propriedade, de usabilidade em sua plataforma, acho que pode ser uma aposta interessante. Não estou entrando em gráfico nem nada. A gente tem uma pontuação altíssima aqui, mais uma vez, na parte do trader voltado para análise técnica e valuation. Então, eu destacaria, né, essas duas moedas no vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido, família, o vídeo, as informações. Deixem aqui os comentários de vocês. Eu tenho banido todos os bots. A gente tem feito ali um trabalho de limpeza árduo, tá? Se puder deixar o like, muito obrigado mais uma vez. Grande beijo, grande abraço e uma excelente semana para todos nós. E vamos para a próxima novela. Which one's the best crypto asset? Well, Bitcoin's the best crypto asset. Okay. What's the second best? There is no second best. There's no second best crypto asset. There's a crypto asset. It's called Bitcoin, right?